Bom dia, galerinha do Facebook. Também não, né? Tudo bem com vocês, gente? Estamos aqui começando a nossa aula 5 de trigonometria, né? Dessa vez a gente vai falar sobre análise de gráficos, mais uma vez, né? Diferente da aula passada, onde a gente viu os tipos de variações que um gráfico pode ter, que uma função pode ter, né? E o que ela gera no seu gráfico. Dessa vez a gente vai estudar melhor os gráficos, tentando encontrar as funções que os correspondem. Tudo bem? Então, antes de tudo, eu acho que é importante vocês darem uma revisada no conteúdo que a gente viu na aula passada, tá? Se você ainda tem alguma dúvida. E depois vocês pausem aí, deem uma lidinha aí no que eu escrevi para vocês, tudo bem? E vamos lá. O que a gente já viu até aqui? Bom, a gente já viu como encontrar os ângulos no ciclo trigonométrico, tá? Os ângulos correspondentes lá, né? Encontrar os ângulos correspondentes de 30, 45, 60 e 90 graus nos 4 quadrantes do ciclo trigonométrico. Encontrar os valores de seno, cosseno e tangente de cada um desses ângulos, a partir também do ciclo trigonométrico. Construir os gráficos das funções trigonométricas, que são os gráficos básicos de seno, cosseno e tangente. E identificar gráficos que variam das funções básicas de seno, cosseno e tangente. Então, por enquanto, a gente já sabe, teoricamente, né? A gente sabe olhar um gráfico e dizer se ele é seno, cosseno ou tangente. E a gente também sabe identificar se esse gráfico é diferente ou não do padrão, né? De qualquer forma, eu vou fazer aqui uma revisão bem rápida de tudo que a gente viu nas aulas anteriores, tudo bem? E isso daqui seria muito bom, muito interessante se você começasse a anotar, porque esse tipo de informação vai ser muito útil na hora de vocês fazerem o questionário, futuramente quando a gente for fazer a AP e para você manter sua rotina de estudos. Tudo bem? Vamos lá. Aqui é de novo o que eu acabei de falar, tudo bem? E aí a gente vai começar os quadrantes. Gente, muita gente me perguntou sobre os quadrantes durante a semana, não estavam sabendo localizar, tá? Então aqui, isso foi esse aqui é uma imagem, mas numa das primeiras aulas nossas, eu mostrei um gifzinho que mostrava isso daqui. O sentido positivo, né? E o sentido negativo. O sentido positivo, ele parte aqui do zero, né? Do A, no caso. 0 graus, ele está representado pelo ponto A, e vai aqui no sentido anti-horário. Tudo bem? O sentido negativo, ele vai no sentido horário. Então ele vai de baixo aqui, subindo até chegar aqui. Então, o sentido positivo é o sentido anti-horário, ele vai ao contrário do relógio. O sentido negativo é o sentido horário, é o sentido que segue o relógio, tudo bem? Então, eu tenho aqui no sentido positivo, que é o sentido anti-horário, eu tenho o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante, tudo bem? 1, 2, 3 e 4. No ciclo trigonométrico, a gente aprende a identificar os ângulos, que eu tenho, por exemplo, 30, 45, 60, 90 e assim por diante, os seus correspondentes, assim como localizar o eixo do seno, que é esse eixo de pé, lembra? Seno sem sono, cosseno, cossono, e a tangente, que é alguma coisa que alguém tinha falado e eu esqueci. A gente inventou uma frasezinha, mas eu não lembro. Pelo visto era ruim, né? Mas beleza, como que eu faço para localizar, por exemplo, qual é o seno, o cosseno ou a tangente de determinado ângulo? Vamos pegar, por exemplo, aqui o 30 graus. Como eu faço para localizar qual é o seno de 30 graus? Então, ó, meu mouse está aqui em cima do 30 graus. Para eu ir no seno, eu tenho que pegar o mouse ou a minha linha e me direcionar até o eixo do seno. Então, se eu estou aqui em cima do 30 graus, eu quero saber o seno, onde que está o eixo do seno? Não é esse aqui? Então, eu vou do 30 graus até o eixo do seno. Aí eu vejo que o seno de 30 graus vale 1/2, beleza? E o cosseno? Mesma coisa. Se eu estou em cima do 30 graus, eu vou ter que ir até o eixo do cosseno. Qual é o eixo do cosseno? Não é esse aqui de baixo? Olha só. Então, vindo para cá, eu vejo o cosseno. E a tangente? A tangente eu venho do centro e me prolongo passando pelo 30 graus até chegar no eixo da tangente, que é raiz de 3/3. Isso serve para qualquer ângulo, tá, gente?
Vamos pegar, por exemplo, aqui o 225. 225 está onde? Aqui 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150, 180, 210, 225 aqui. Se eu quiser saber o seno, pensa um pouquinho aí. Quanto vai ser o seno de 225? O seno de 225, para eu saber essa resposta, eu tenho que direcionar o meu mouse, aqui no meu caso, né, ou vocês observam a linha, até o eixo do seno. Então o eixo do seno não é esse de pé aqui? Então 225 está aqui. Se eu for até o eixo do seno, eu chego aqui nessa resposta, menos raiz de 2 sobre 2. E se eu quiser saber o cosseno? Eu vou para o eixo do cosseno. Coincidentemente é o mesmo valor, tá? Menos raiz de 2 sobre 2 também. E se eu quiser saber a tangente? Eu pego essa linha aqui que prolonga, passa pelo centro e vou até o 1. Então, para eu saber os valores de seno, cosseno e tangente, é só prolongar essas linhas aqui até chegar nos seus respectivos eixos. Tudo bem? E aí eu tenho os sinais, né? Todos os ângulos no seno que estiverem no primeiro e segundo quadrante vão ter valores positivos e terceiro e quarto negativos. O cosseno, ele tem valores positivos no primeiro e no quarto quadrante. Vão ser negativos os valores que estiverem no segundo e no terceiro. E a tangente, ela é positiva no primeiro e no terceiro quadrante. Negativa no segundo e no quarto. Tudo bem? Uma forma que a gente tem de ajudar a decorar isso daqui é o seguinte. Ó, o Dil participando aí da nossa gravação mais uma vez. Para você achar a tangente, você pode dividir o seno pelo cosseno. Pensa aqui no sinal, por exemplo. Lembra, a gente faz regra de sinal em multiplicação e divisão. Então aqui eu tenho mais, cadê meu mouse aqui? Mais do primeiro quadrante com mais do segundo quadrante do cosseno. Então mais dividido por mais não vai dar mais? Perfeito, o primeiro quadrante da tangente é positivo. Olha o segundo quadrante aqui, positivo com negativo. Mais dividido com menos não vai dar menos? Então a gente tem o nosso menos aqui. Olha o terceiro quadrante, negativo no seno, negativo no cosseno. Menos dividido por menos não vai dar mais? Menos com menos não é mais? A gente tem o terceiro quadrante na tangente positivo. E por último, negativo no quarto quadrante para o seno e positivo no quarto quadrante para o cosseno, menos dividido por mais, sinais diferentes, o resultado não é negativo? A gente tem a tangente negativa. Então, para eu encontrar a tangente, além de decorar aquela tabelinha, eu posso dividir. Gol do Corinthians. Eu posso dividir o seno pelo cosseno, que eu encontro o valor da tangente. Tudo bem? Vamos voltar aqui um slide. E eu quero só que vocês observem isso. Por exemplo, vamos pegar o 45, só para vocês verem. O seno de 45 não é raiz de 2 sobre 2? Sim. O cosseno de 45 também não é raiz de 2 sobre 2? Sim. Se eu dividir um número por ele mesmo, o resultado não é 1? Sim. Então, se eu dividir o seno de 45 pelo cosseno de 45, eu não acho a tangente? Raiz de 2 sobre 2 dividido por raiz de 2 sobre 2 vai dar 1, que é a tangente de 45. Então, uma forma de eu encontrar a tangente é dividir o seno pelo cosseno. Essas partes mais de cálculos a gente vai ver na nossa próxima aula, tudo bem? Isso entra hoje só como uma curiosidade. O importante aqui é você saber localizar os valores de seno, cosseno e tangente através do ciclo trigonométrico e saber onde o seno, o cosseno e a tangente são positivos e em quais quadrantes. Tudo bem? Bom, falando sobre gráficos agora. O gráfico do seno. Essa é uma representação da função f de x igual a seno de x. Ó, o gráfico do seno ele vai passar aqui no 0, no π e no 2π. Esses são os valores onde temos y igual a 0. O que é y igual a 0? Quer dizer que esse ponto não foi nem para cima nem para baixo. No eixo y aqui ele ficou no 0. Então olha só, quando o meu x é 0 graus, o y vale 0. Quando o meu x é π, o y vale 0. Quando o meu x é 2π,
o meu y também vale zero. Então, o gráfico normal do seno vai cortar o eixo x nesses pontos. 0, π e 2π. Tudo bem? Continuando. Aqui, 90 graus e 1 e 270 graus e menos 1 são os valores de seno para esses respectivos ângulos. Então, o 90 graus vai até o 1. O 270 graus vai até o menos 1. Tudo bem? A amplitude do gráfico é quando ele sai do zero até o seu ponto máximo. A amplitude é 1. E o período é 2π. O gráfico do seno ele começa subindo. Então essa é uma grande característica, certo? E aí, revendo tudo que foi dito, o gráfico tem valores de y igual a zero quando temos x igual a zero, x igual a π e x igual a 2π. Temos seno de 90 graus igual a 1, seno de 270 graus igual a menos 1. A amplitude do gráfico do seno é 1. O período é 2π. E ele começa subindo. Olha lá. Essas são características principais, essas são as características principais que temos que observar em um gráfico da função f de x igual a seno de x. Então, essas são as características principais, gente. Existem outras? Sim. Mas essas são as que a gente tem que observar para definir se um gráfico é de seno ou se ele é de cosseno. Tudo bem? Dando sequência, a gente vai ver o gráfico de cosseno. Olha só. É como se fosse o inverso, né? 2-0 para o Corinthians. Como se fosse o inverso. Aqui, o meu gráfico do cosseno ele vai cortar o eixo x no π sobre 2 e no 3π sobre 2. Olha só, são quando temos pontos onde o y vale zero. E a nossa tabela fica dessa forma. Aqui eu tenho os pontos onde o meu gráfico vale 1, né? Então, cosseno de 0, o y vale 1. Cosseno de 180, o y vale menos 1. E o cosseno de 360, o y vale 1, está aqui. A amplitude do gráfico também é 1. O período também é 2π, então essa é uma coisa que os dois gráficos têm em comum. Tanto o gráfico de cosseno quanto o gráfico de seno tem período e amplitude iguais, tá? Mas o que caracteriza basicamente esse gráfico é que ele começa descendo. Então ele começa aqui do 1 e desce. O do seno começa aqui do 0 e sobe. E aí, recapitulando, a gente tem as diferenças entre os gráficos, né? Então, o gráfico tem valor y igual a zero quando temos x igual a 90 graus, π sobre 2, né? E x igual a 3π sobre 2, que é 270 graus. Temos cosseno de 0 igual a 1, cosseno de 180 igual a menos 1 e cosseno de 360 graus igual a 1. Amplitude e período são iguais, 1 e 2π, só que esse gráfico começa descendo, certo? Ele começa lá do 1 e desce. Então essas são as características principais que temos que observar em um gráfico da função cosseno de x. Top? Aqui eu fiz um quadro comparativo entre os dois, tudo bem? Então esse é o momento que você pode até pausar esse vídeo e copiar as diferenças entre um gráfico de seno e um gráfico de cosseno. O ideal é que você também tenha essa visualização no gráfico. Então, se você quiser, volte alguns slides, se você tiver com ele aí no seu celular ou no computador, ou até volta um pouco esse vídeo e copie os gráficos também, tá? Aqui eu fiz até umas setinhas para mostrar as diferenças entre eles. Você pode ver que a amplitude e o período são iguais, só que um começa subindo e o outro começa descendo, certo? A tangente, ela é o gráfico mais diferente de todos, então a gente não corre tanto risco de errar assim. A gente viu um gráfico diferente, a gente já pode imaginar que é tangente, tá? Mesmo assim, tem algumas características, olha só. Esses 3 pontos são os pontos onde o y vale zero. Então, 0, π e 2π. Até parece um pouco com o gráfico de seno, né? Tem esses mesmos valores. Isso porque o gráfico da tangente é um gráfico paralelo ao gráfico de seno. Então, algumas características eles têm em comum.
Mas a gente pode ver que o gráfico é bem diferente, né? A gente tem outra informação aqui. Não existe valor para tangente de 90 graus e nem para seus ângulos correspondentes. Quais são os ângulos correspondentes de 90 graus? Lá em cima está o 90, depois ali embaixo 270, e se eu fosse somando 90 e 90, eu ia achando outros ângulos. Então, para nenhum desses existe a tangente de 90 graus. A gente diz que tangente de 90 graus não existe. A amplitude ela é infinita, né? Já que eu não tenho um ponto máximo. E o período ele é menor do que os outros gráficos. Ele é um período de π. O gráfico começa a se repetir de π em π, certo? E também, assim como o eixo assim como o gráfico do seno, também começa subindo. E a gente tem aqui de novo as principais características, tá? Vou deixar um tempinho aí para vocês lerem com calma e fazer as anotações, tá? Então, o ideal é ter essas anotações, esse recapitulando de seno, cosseno e tangente, e um esboço do seu gráfico, tá? Com os principais pontos, certo? Bom, também é importante lembrar o seguinte: a gente tem as variações dos gráficos, não é? Então eu tenho aqui, por exemplo, a função seno de AX. Esse A é um número qualquer, tá? Pode ser 1, 2, 3, pode ser até um ângulo. Pode ser π sobre 2, π sobre 5, π sobre 6, 3π sobre 4, pode ser qualquer coisa. E o que esse A faz com o nosso gráfico? Conforme eu aumento esse número, meu gráfico vai se comprimindo, eu vou achatando ele. Olha só no vídeo. Conforme eu aumento o valor de A, no caso o A aqui está sendo usado como um número natural, não, aliás, um número real. Conforme aumenta esse número, o gráfico vai se achatando, vai se comprimindo. Conforme esse número vai decaindo, o gráfico vai voltando ao seu estado normal. Tudo bem? E o mesmo eu posso observar aqui para os A vezes seno de x. Quando o A multiplica o seno de x, ele estica o meu gráfico, não é? Então, conforme aumenta o número, o valor de A, o meu gráfico vai sendo esticado em relação ao eixo y, certo? E conforme o valor de A vai voltando ao que ele era antes, o meu gráfico também vai voltando ao normal. Queria que vocês observassem aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo. Acho que sim. Vou pausar aqui esse vídeo e vou voltar a esse. Eu queria que vocês observassem, eu sei que está meio pequeno, mas eu acho que dá para ver. A amplitude nessa minha compressão em cima do eixo x, ela não muda. O que é amplitude? É o ponto que eu tenho que sai do eixo x até o ponto mais alto que o gráfico alcança. Então dá uma olhada. A amplitude não muda. Você está vendo? Até muda o lugar onde o gráfico começa aqui, por onde ele passa. Mas a amplitude não muda. Eu estou comprimindo, estou achatando o meu gráfico em cima do eixo x. Certo? Agora, se a gente observar isso aqui, a minha amplitude muda. Ó, o meu gráfico está aumentando. Vamos no gráfico. Ó, meu gráfico está aumentando. Vocês estão vendo? A amplitude mexe. O que não muda é os pontos onde o gráfico cruza o eixo x. Você pode ver que eles continuam os mesmos. Tudo bem? Isso é importante a gente anotar, porque quando a gente for começar a ver gráficos que são variantes da função padrão, a gente tem que observar esses pontos. Tudo bem? Vamos para os próximos. Bom, seno de A mais x. Então eu estou somando um valor no ângulo que está sendo calculado. O que vai acontecer? Ele vai deslocar o gráfico em cima do eixo x. Meu gráfico vai ficar andando em cima do eixo x. Dá uma olhada. Ele não muda nem a amplitude e nem o período. O período continua o mesmo. Só que ele fica andando em cima do eixo x. Tudo bem? Da esquerda para a direita. Vamos pausar aqui. E aí eu tenho minha última variação, que é A mais seno de x. Quando eu faço isso, eu desloco o meu gráfico em cima do eixo y. De novo, não muda a amplitude e nem o meu período. Tudo bem? O que muda é a relação de onde ele começa. Muito top, não é verdade, gente? Vamos para o próximo slide. Isso. Já vamos parar para o café? Pois é.
Porque eu sei que é muita coisa para decorar, gente. Então, antes de tomar o café, se você se sentir preparado já, não tem problema. Mas antes de tomar o café, dá uma olhada nesse vídeo de novo até aqui. Tem muita informação importante que a gente já falou e essas informações vão ser muito importantes para a gente continuar o vídeo daqui para frente. Tudo bem? Então, pela magia da edição, olha o programa que eu uso para editar aqui. Eu vou buscar meu café. Espera aí. Que magia, na verdade, meus amigos. Vamos voltar aqui para a nossa apresentação. Como eu tinha dito, tem muita coisa para a gente revisar mesmo, tá? Esse conteúdo já é, eu falo isso toda a aula mesmo, porque nunca é demais lembrá-los, que esse conteúdo de fato é muito difícil, é um conteúdo que já é difícil para explicar em sala de aula normalmente, tá? Então eu estou tentando trazer aqui para vocês essa forma de videoaula e esses PowerPoints de uma forma que fique o menos pior possível, tá? Eu sei que é difícil, mas infelizmente a gente está passando por uma situação onde a gente não tem muito o que fazer, tudo bem? Então tenha em mente que eu estou fazendo o que eu posso para tentar te ajudar, mas nada vai ser maior do que você mesmo tentando se ajudar. Você tem que correr atrás das coisas, você tem que ter a noção de que você está com alguma dúvida. Se você não está conseguindo fazer alguma coisa, me pergunte, tá? No último plantão de dúvidas que eu tive, foram pouquíssimas perguntas. O resultado das atividades que eu propus na semana passada, assim, numa média entre 0 e 10, foi uma nota 7. Mas tive muitos alunos que tiraram 1, 2 e esses alunos não vieram me tirar dúvida. Então, pessoal, se vocês têm dúvida, esse é o momento de ser protagonista. Me perguntem, eu estou ali disponível para tirar dúvidas de vocês, tá? Quarta-feira, das 10h30 ao meio-dia, é o horário que eu estou ali 100% em atenção para vocês. Se você tiver uma dúvida fora desse horário, se for uma coisa simples, eu consigo responder numa boa. Mas vocês sabem, eu tenho um filho pequeno aqui, nem sempre é fácil de responder. Ou até mesmo para gravar essas aulas, eu tenho que deixar ele lá com a minha esposa, na casa da minha sogra, para poder ter um ambiente mais tranquilo possível para que vocês não tenham interferências. Então eu preciso que vocês sejam protagonistas nesse sentido. Tudo bem? Deixa eu tomar meu golão aqui de café, top. Que delícia, cara. Quem pegou essa referência? Não é suco de laranja, mas tudo bem. Vamos lá. Bom, depois de ter revisado tudo isso, a gente vai dar sequência. Se você ainda tem dúvidas, dá uma olhada nos slides 19, 24, 25 e 26, porque esses são os slides que a gente vai mais usar daqui para frente, tudo bem? E sempre, claro, fique de olho nas anotações dos seus cadernos. Olha para essa função. O nosso objetivo aqui é tentar identificar qual função é essa, mas não só qual o tipo, qual é a função mesmo, tá? Não se ela é tipo seno de AX ou seno de X mais A, seno de A mais X e assim por diante. A gente tem que falar exatamente qual é a função. Então vamos lá. Primeira coisa que temos que fazer para identificar qual a função que estamos analisando, se ela é seno ou cosseno. Se a gente pode descartar a tangente. Para isso, olhe as anotações ou volte para o slide 19. Eu vou dar um minutinho aí, qualquer coisa você pausa o vídeo. E aí vamos lá. Dá para descartar que ela é tangente? Vamos começar aqui analisando o que está escrito. A gente pode descartar que ela é um gráfico de tangente? Pode. O gráfico de tangente é diferente de todos, tá? Então a gente vai ficar aqui primeiro analisando se ela é seno ou cosseno, tudo bem? Então vamos analisar os pontos principais. Ó, o fato de ser um gráfico tipo onda e começar subindo é um grande indicativo que seja um gráfico de seno. Então, ó, se é um gráfico do tipo onda, já elimina a tangente, porque a tangente é aquela minhoca com crise estomacal. E o fato de começar subindo, né? Lembra, o gráfico do seno começa subindo, o gráfico da tangente começa descendo.
Então, o fato de começar subindo já é um grande indicativo que é de seno. Mas vamos lá. Vamos comparar com o gráfico padrão da função seno. Então, essa é a função que a gente está analisando. E aqui eu vou colocar em cima desse gráfico o nosso gráfico padrão de seno de x. Olha só. Em azul a gente tem f de x igual a seno de x, que é a função padrão. E ali em cima, em verde, a gente tem a função seno de a função que a gente quer analisar, certo? Ó, podemos notar que as dimensões, quando eu digo dimensões, eu estou me referindo a período e amplitude, tá? Do gráfico se mantiveram. Notamos também que o gráfico foi deslocado em cima do eixo y, não é? Ele estava aqui embaixo, eu trouxe ele aqui para cima. Então, isso é um claro deslocamento em cima do eixo y. E o gráfico padrão, ele começa no y igual a zero, né? X igual a zero e y igual a zero. Ele começa na origem. Nossa variante começa no y igual a 2, então está começando aqui em cima. Olha só, esse tipo de deslocamento no eixo y é característico da função f de x igual a mais seno de x. Lembra? Por isso que eu pedi para vocês voltarem naqueles slides caso vocês ainda tenham dúvidas. Então, quando eu desloco o meu gráfico em cima do eixo y, eu estou fazendo uma função a mais seno de x. Eu tenho seno de x, que ele vai ser o valor igual da nossa função tradicional, por isso que ele tem as mesmas dimensões, né? E quando eu somo um valor a ele, eu estou alterando de onde ele vai começar, certo? Mas qual que é esse valor de a? Como eu faço para determinar o valor de a? Vamos observar bem. Se a nossa função padrão, o gráfico começa do zero, a gente poderia escrever essa função da seguinte forma. F de x igual a zero mais seno de x. Porque não está começando do zero aqui? Se ele está começando do zero, quando eu somo zero, é como se eu não estivesse adicionando nada, certo? Então, esse zero aqui no lugar, se eu tirasse isso daqui, eu ia alterar alguma coisa na minha função? Não. Então, eu ia continuar como f de x igual a seno de x. Então, eu posso escrever essa função aqui como 0 mais seno de x, porque ela começa do zero. Se o nosso gráfico começa no 2, temos a função 2 mais seno de x. Então, se ele está começando aqui do 2, é 2 mais seno de x. Aí, se ele começasse do 3, cadê o mouse aqui? Se ele começasse do 3, 3 mais seno de x. Se ele começasse aqui do menos 2, menos 2 mais seno de x. Tudo bem? Esse valor que eu somo aqui, né, no seno de x, ele vai definir da onde o meu gráfico começa. Tudo bem? Lá, logo concluímos que o a é igual a 2. Para confirmar, podemos verificar alguns pontos com a função. Então aqui, ó, eu coloquei os valores de x, né, que são esses daqui. 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π e aí por diante. Aqui já cortou, eu nem coloquei, parei no 2π. E os valores, primeiro da função normal, que representa esse ponto. Então, quando x vale 0, o y vale 0. Quando x vale π sobre 2, o y vale 1. Ó, x vale π sobre 2, o y vale 1. Quando x vale π, o y vale 0. Olha lá, está em cima do eixo, então o y vale 0. Quando x vale 3π sobre 2, que ângulo é esse, gente? Pensa um pouquinho aí. Ó, π sobre 2 é 90, 3 vezes 90, 270 graus. Então, quando o x vale 270 graus, o y vale menos 1, ó, aqui embaixo. Certo? E quando o x vale 2π, o y vale 0. O que bate com aquelas informações. Lembra que a gente reviu lá nos ângulos? O gráfico cruza o eixo x no 0, π e 2π, ou seja, quer dizer que ele vale 0 nesses pontos. E aí eu tenho 90 graus é 1 e 270 graus menos 1, beleza? Agora, se eu considerar essa função que eu criei, f de x igual a 2 mais seno de x, eu vou pegar esse valor que eu encontrei aqui e somar 2, certo? Então vamos lá. O 0, quando o x vale 0 graus, não seria 2 mais seno de x? O seno de x vale 0. 2 mais 0 vai dar 2. O meu gráfico está começando no 2? Tá, muito bem. Π sobre 2, 90 graus.
π sobre 2 então vai ser 2 mais seno de 90 graus. Seno de 90 graus é 1. Então 2 mais 1, 3. Meu π sobre 2 está indo no 3? Tá, olha que maravilha. Isso eu vou fazer com todos os pontos. Eu montei aqui para vocês verem uma continha de como que a gente faz isso na prática, né, no papel. Então eu faria o seguinte. Eu vou analisar o 90 graus aqui. Então essa é a função que eu vou analisar. No lugar do x eu vou colocar 90 graus. Então a gente vai ter o seguinte. F de π sobre 2 é igual a 2 mais seno de π sobre 2. Quanto vale o seno de π sobre 2? O seno de 90 graus não é 1? Então a gente vai ter que o f de π sobre 2 é 2 mais 1. 2 mais 1, 3. E eu chego nesse ponto. Se eu fizer isso com todos esses ângulos, eu vou chegar nessa malha aqui, vamos dizer, né? E todos os pontos, se eu observar, eles batem, ó. O π vale 2, 3π sobre 2 vale 1, 2π vale 2 e assim por diante. Tudo bem? Bom, após fazer o mesmo processo, essa conta que eu acabei de mostrar para vocês, com todos os outros pontos, podemos concluir então que a função representada pelo gráfico ao lado é f de x igual a 2 mais seno de x. Você entendeu? Você não está com cara de que entendeu muito bem não, não é? Não tem problema. Volta a explicação, tá? Vou até voltar aqui com você. Ó, a primeira coisa que a gente fez foi identificar que esse gráfico aqui, esse gráficozinho, para não falar gráficozão, né? Esse gráfico, ele é do tipo A mais seno de x, mas esse é o tipo dele. Eu preciso definir a função de uma forma que atenda a todos os pontos. Esse A representa... Cadê meu mouse, Cristo? Aqui. Esse A representa um valor qualquer, tudo bem? Mas eu quero saber quanto vale esse A para definir esse gráfico aqui. Esse gráfico tem um valor só específico para A. E o que a gente fez? Observando, principalmente nesse caso onde o nosso gráfico começou, eu pude definir que o A vale 2. E para ter mais certeza ainda, eu comparei outros pontos com a função normal e com a função que a gente acabou de descobrir. E isso nos fez concluir, aí a continha para vocês verem, isso nos fez concluir que o nosso gráfico é f de x igual a 2 mais seno de x. Tudo bem? E aí o seguinte, perceba que a primeira coisa que a gente fez foi identificar se o gráfico analisado se tratava de uma função seno, cosseno ou tangente. Então a gente começa por aí. Eu vou olhar para o gráfico e a primeira coisa que eu vou fazer é pensar, será que isso é um seno, um cosseno ou uma tangente? Depois que eu definir isso, aí eu vou pensar em que tipo de variação ele pode ser, tá? E aí, em seguida, o que a gente fez, depois de falar se é seno, cosseno ou tangente, a gente definiu que era seno, a gente fez o seguinte, a gente comparou com a função padrão para identificar o que mudou, tá? E a partir dessa análise, criamos uma hipótese sobre qual função estaríamos analisando. Tudo bem? Após compararmos os pontos, e chegamos à nossa conclusão. Esse E está a mais, eu vou tirar depois, tá? Não precisa falar para ninguém. Por isso, a atenção na hora de resolver exercícios como esse é essencial. Sem perder o ritmo, vamos para o próximo. Não vamos não. Eu coloquei a hora do café aqui, mas essa hora do café é opcional, tudo bem? Se você está com dúvida, você volta desde o começo do vídeo ou reveja os slides, tá? Anota naqueles slides principais que eu falei para vocês, o 19, 24, 25 e 26, que lá estão as características dos gráficos, tudo bem? E aí, depois que você fizer isso, você pode parar, tomar mais um cafezinho se você quiser, mais 15 minutinhos de descanso e vamos embora. Se você já entendeu tudo, vamos seguir e não vamos perder o ritmo. Olha só, essa é um pouquinho mais complicada, gente, tudo bem? Então a gente vai olhar qual é a função. Eu comecei exatamente, inclusive esse texto que está aqui é um Ctrl+C, Ctrl+V do que a gente começou anteriormente. Ó, a primeira coisa que temos que identificar qual a função. Eu escrevi errado aqui, não escrevi. A primeira coisa que temos que identificar é. Depois eu arrumo, não tem problema. Você vê como é um Ctrl+C, Ctrl+V mesmo. Eu errei ali, errei aqui. Mas ficar montando aula assim é difícil.
Se a gente tem que identificar se a gente está tratando de seno, cosseno ou tangente, beleza? E de novo, se você ainda tem alguma dúvida nisso, dá uma olhada no slide 19. O meu vídeo, a minha carinha, tá na frente dos números aqui, tá? Ó. Mas bem aqui assim, se você baixar o PowerPoint, vai ter a numeração dos slides, você consegue ver com calma, tá? Mas vamos começar analisando, ó. O fato desse gráfico ser do tipo onda e começar descendo é um grande indicativo que seja um gráfico de cosseno. Lembra? Se é um tipo onda, eu posso descartar a tangente. Se começa subindo, é seno. Se começa descendo, é cosseno. Então, é uma grande característica de cosseno começar descendo. A gente vai analisar esse gráfico a partir de um gráfico de cosseno. Tudo bem? Olha só. Vamos comparar o gráfico padrão da função cosseno. Aqui em cima eu vou colocar agora o gráfico da função cosseno. O gráfico normal, sem alteração. Nossa, ficou da hora, hein? De novo, ó. Desculpa aí. Esse gráfico em vermelho, então, é a função cosseno de x. Esse é o gráfico sem alteração. Então, a gente pode ver que houve uma alteração. Você consegue dizer o que aconteceu? Como? O que alterou? Se esse gráfico esticou, se ele mudou de posição, se ele foi comprimido. Pensa aí. Foi? Olha só. A gente pode notar que as dimensões do gráfico mudaram. A amplitude até continua a mesma, mas o que mudou foi o período. Ó, a amplitude continua a mesma, mas o período que era de 2π, agora é de π. Ou seja, um gráfico que demorava 2π para começar a repetir, o mesmo tipo de desenho, agora demora só π. Daqui para cá, ele continua sendo o mesmo desenho, certo? Isso, nesse caso, a gente pode perceber que o gráfico foi comprimido sobre o eixo x, ou seja, ele foi apertado, espremido, certo? E esse tipo de compressão no eixo x é característico da função cosseno de a vezes x, né? O a multiplica o x dentro ali do cosseno. Tudo bem? Então, ó, a gente viu, analisou que era um gráfico do tipo cosseno, a gente comparou com a função padrão, tá? E a gente viu que foi exprimido, foi comprimido. E qual é o tipo de variação? Aí a gente viu ali, se não me engano, nas páginas, nos slides 25, 26 ou 24, sei lá, tá ali. E você viu que quando um número multiplica o x aqui dentro, faz com que ele seja comprimido o gráfico. Isso é a mesma coisa para seno, cosseno ou tangente, tá? Embora ali nos exemplos eu esteja tratando só de seno, a ideia se aplica também para cosseno e para tangente. Tudo bem? Bom, mas qual é esse valor de a? Quanto vale o a nessa função? Poderíamos reescrever a função padrão como f de x igual a cosseno de 1 vezes x, não é? Porque o número neutro da multiplicação é o 1. Se eu multiplicar qualquer coisa por 1, eu mantenho essa qualquer coisa. Não pode ser zero, como foi no exemplo anterior, porque se eu fizer 0 vezes x, vai dar zero. Então, o elemento neutro da multiplicação é 1, e eu tenho que manter essa função padrão como 1. Então, nessa minha função padrão em vermelho, é como se o meu a valesse 1. Então, cosseno de 1x, eu tenho essa função padrão em vermelho, certo? E para descobrir o valor de a, teremos que comparar alguns valores de tabela, certo? Então, ó, aqui eu tenho o valor, a tabela de 1, essa de vermelho é aqui cosseno de x, e essa de azul é o cosseno de ax, que eu não sei quanto vale esse a ainda, certo? Então, o que eu fiz aqui foi falar, por exemplo, ó, quando x vale 0, quanto vale no meu gráfico vermelho? Vamos olhar só o gráfico vermelho agora, tá? Quando x vale 0 no meu gráfico... Ô, mouse, aparece, Cristo? Aí. Quando x vale 0, quanto vale o meu y? 1, beleza? Quando x vale π sobre 2, quanto vale o meu π sobre 2? Vai valer 0. Quando vale π, quanto vai valer? Menos 1. Quando vale 3π sobre 2, quanto vai valer? 0. Quando vale 2π, quanto vai valer? Vai valer 1, beleza? E aí, agora comparando, agora a gente vai olhar para o gráfico em azul, tudo bem?
Quando x vale 0, o y também vale 1. Então, ó, é até o mesmo valor. Começam dos mesmos lugares. Por isso que a gente pode até dizer que esse é um gráfico de cosseno, tá? Quando o meu x vale π sobre 2, quanto vai valer? Ó, aqui embaixo, ó, o gráfico azul. Quando deu π sobre 2, quanto vai valer? Menos 1. Top. Quando o meu x vale π, quanto vai valer o meu gráfico? 1. Então aqui em cima, 1. Positivo. Quando vale 3π sobre 2, quanto vai valer no gráfico azul? Menos 1. E quando vale 2π, quanto que está valendo? Está valendo 1. Beleza? Vamos analisar essa tabela agora de uma forma mais interessante. Olha que da hora que eu fiz aqui. Vixe. Bom, vamos comparar os ângulos diferentes. Vamos comparar ângulos diferentes onde os valores f de x igual a cosseno de x e f de x igual a cosseno de ax são iguais. O que eu quero fazer? Eu quero pegar ângulos diferentes que em funções diferentes tenham dado o mesmo valor. Então, por exemplo, olha só, veja na coluna f de x igual a cosseno de x, o valor de π é igual a menos 1. Então, ó, aqui, ó, o valor de π é igual a menos 1, certo? E também, já na coluna f de x igual a cosseno de ax, o valor de π sobre 2 vale menos 1, certo? Então, essa vai ser a nossa referência. Vamos comparar esses dois valores. Ó, eu recortei a tabela e deixei só esses dois valores aqui que interessam para mim. Os outros eu, inclusive, apaguei. Tudo bem? Então, ó, podemos dizer que f de π é igual a cosseno de π tem o mesmo valor que f de 2π igual a cosseno de aπ sobre 2, certo? Se eu trocar aqui o x por π, vai ficar f de π igual a cosseno de π, certo? E esse resultado é 1. Se eu trocar o x por π sobre 2, eu vou colocar f de π sobre 2 é igual a cosseno de a vezes π sobre 2 e o resultado é menos 1, certo? Sendo assim, para descobrir o valor de a, iremos igualar os dois ângulos. Então, eu posso dizer que esse ângulo e esse ângulo estão dando o mesmo resultado, não posso? Então, o que eu posso fazer? Olha só. Eu posso dizer que aπ sobre 2 vai ter o mesmo valor de π, certo? Igualei os dois ângulos. E aí vamos resolver. Eu só transformei esse a vezes π sobre 2 em fração para a gente ficar mais habituado, certo? E o que é o primeiro passo? Esse 2 que está dividindo, ele vai passar para o lado de lá fazendo o quê? Multiplicando. Então, ó, vai ficar a vezes π é igual a 2 vezes π. Aí eu posso simplificar π com π, é o famoso corta o pipi. Tá? O que sobrou para mim? Que a é igual a 2. Então, numa continha simples, a gente pôde descobrir que o valor de a é igual a 2. Olha só, logo podemos descobrir que o valor de a é igual a 2. Gente, presta atenção. A conta que a gente fez é simples. O raciocínio por trás dessa conta é que ele é um pouco mais complexo. Tudo bem? O que eu sugiro para vocês existem outros pontos naquela tabela anterior que também têm essa mesma relação. Tenta observar esses outros pontos e ver se você consegue fazer uma relação que nem a gente fez aqui. Tudo bem? Ó, finalmente, podemos substituir o valor de a por 2 e nossa função, que antes era f de x igual a cosseno de ax, agora é f de x cosseno de 2x. Então, a gente multiplicou o nosso cosseno de x, a gente multiplicou aquele x por 2 e o nosso gráfico sofreu um comprimento, com uma compressão, sofreu uma compressão. Eu ia falar experimento para zoar, mas eu pensei, acho que não vai ficar bonito falar isso em vídeo. Aí eu pego e mando um comprimento. Parabéns. Nosso gráfico foi comprimido, tudo bem? Bom, por incrível que pareça, hoje já está quase acabando, né? Mas eu quero falar algumas coisas para vocês. Só vimos até aqui duas formas de encontrar a função através do gráfico, mas existem muitas outras, mais simples e mais complexas. Depende muito do gráfico que está sendo analisado. Mas o que foi comum para todas foi o fato de compararmos com a função padrão, além de termos decorado o que altera os gráficos nas funções variantes.
Então, vou falar de novo. Sabe aqueles slides lá que eu falei, 19, 24, 25, 26? É muito importante ter aquilo de bate-pronto, sabe? Olhar para um gráfico e saber assim, quando tá cosseno de x e algum número multiplica esse x ali dentro, ele espreme, né? Ou então, quando multiplica o a vezes cosseno de x, ele estica. Essa é coisa que é importante ter em cabeça, tá? Precisa decorar? Olha, o ideal seria, mas se você tiver isso bem anotado, já ajuda muito, tudo bem? Se você ainda não tem isso muito claro, dá uma olhada de novo ali, principalmente nessas partes de alteração que estão nos slides 25 e 26, certo? Que você vai usar muito para responder o questionário, olha que bonitinho, tá? De novo, separado por série, então muita atenção, você clica no link da sua série para responder. Lembrando que isso conta a presença da semana e conta nota de atividade, tudo bem? Preciso muito que vocês respondam isso, gente. E assim, tentem responder por conta própria mesmo, tá? Porque isso é o que mostra para mim se essas aulas estão de fato sendo bem aproveitadas por vocês ou não. Se você de repente está dando um jeito aí de acertar tudo, mas por meio de terceiros, isso não me ajuda, tá? Não se preocupa com tirar nota agora, isso não é importante. O importante é você entender o conteúdo. Nota a gente dá um jeito, tá? A gente já está vivendo numa situação onde as coisas estão bem diferentes do que costumavam ser. Então, quanto mais a gente tentar se ajudar nesse momento, melhor, certo? E eu propus também uma atividade no Manga High, tá? Mandei para vocês e eu espero que vocês consigam fazer tudo direitinho. Sei que é muita coisa, sei que vocês têm bastante atividade em outras matérias também para fazer, tá? Mas esse conteúdo, gente, é complicado mesmo. Então, conto com a compreensão e com a boa vontade de vocês. E é isso. Olha que rapidinho que foi hoje, não foi? Embora a aula tenha sido um pouco mais rápida, é uma aula muito importante. Então, de novo, pode ser que você tenha que ver essa aula mais de uma vez. Tudo bem? De qualquer forma, estarei aqui disponível das 10h30 ao meio-dia para tirar dúvida para vocês na quarta-feira, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, para não gerar uma live muito grande, de tipo 1h30, e onde às vezes eu tenho perguntas espaçadas entre 10 e 15 minutos, na quarta-feira, das 11h30 até o meio-dia, a última meia hora de plantão, é o horário que eu vou ficar em live disponível, respondendo as perguntas que já me foram feitas, e se surgir alguma nova eu respondo na hora ali também, tudo bem? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da aula. Aceito críticas, aceito sugestões. Por favor, me mandem se vocês tiverem alguma, tudo bem? Tentei resolver o negócio do áudio, que estavam me falando que só saía em um fone. Tudo bem que teve gente que me falou assim, nossa, professor, seu áudio só está saindo em um fone. Falou assim, nossa, mas será que não é o seu fone? Ela falou assim, não sei, eu só tenho um fone mesmo, o outro não funciona. Eu falei, pô, legal. Parabéns, viu? E é isso aí, gente. Muito obrigado pela presença de todos. Feliz Natal, feliz Ano Novo e olha eu aqui de novo. Tchau!